Já analisamos que neste momento há regiões inferiores que estão com um problema nos desfiladeiros das grandes trevas? Que existem casas transitórias, como narrada no livro Obreiros da Vida Eterna? Ou que existem cidades organizadas, como a cidade estranha? Nós não conhecemos nada. Cada dia, cada meditação, com André Luiz, com Emmanuel, com o nosso codificador, Allan Kardec, temos aprendido e muito. E aqui mais uma lição. E para não perdermos o enfoque, o caso daquelas pessoas que estavam sofrendo esta loucura pela telepatia alucinatória, o caso para elas seria um choque. Olha os pensamentos que André Luiz vai nos deixando. Pena que ele não pôde adentrar em todos os pormenores para aguçar o nosso conhecimento e saciar a nossa sede de investigação. É interessante, André, porque ele diz para nós, retire os enfermos normais, só deixe os 3 ali, não é? E aplique na enfermaria os raios de choque. O que são esses raios de choque? Hoje, quando você está com um celular na mão ou um telemóvel, como diz os nossos irmãos portugueses, você, quando não quer mais dar sequência na conversa, você aperta o botão e desliga. Só que não é fácil desligar pensamento de pessoas que estão interligadas pelos mesmos princípios. Vamos relembrar que muitos desses funcionaram como espíritos sob hipnose durante muito tempo. Então havia necessidade desse choque, como ele diz, raios de choque, para desligar essa transmissão do pensamento. Teria que cortar. E como que se corta? Por esses raios de choque, para que possa aqueles pensamentos que estão lá fora não adentrarem ali dentro. E também fazer com que aqueles espíritos que estavam fazendo papel de médiuns naquele momento, sob aquela interferência, pudesse então ser anulada esse tipo de mediunidade que estava incomodando o ambiente. Então veja como é que a providência divina age nesses momentos. Concordo plenamente nas colocações do André, que nós temos muita dificuldade, confesso, de compreender tudo isso, porque para nós ainda é um enigma. Nós tentamos aqui reproduzir aquilo que está escrito, mas correndo um sério risco de interpretarmos alguma coisa ainda de maneira equivocada, porque são assuntos novos, ideias novas, informações novas que nós ainda não temos esse conhecimento, né, André Luiz? Sem dúvida. Eu me lembro de uma passagem com Adelino da Silveira, em que certa feita ele estando com o Chico Xavier, o Chico disse a ele: Adelino, André Luiz recentemente me procurou e me informou que se eu tiver saúde, ele tem a vontade de escrever um livro narrando uma cidade mais organizada, com toda a sua organização de uma cidade nas trevas, em que o sofrimento e a maldade é ainda maior do que a encontramos na cidade estranha. O tempo passou, André Luiz não escreveu essa obra, e aí Adelino pensou, pode ser que o Chico não tinha saúde, mas para mim o Chico tinha saúde, o que não teve foi a autorização de Emmanuel. E veja, André, que coisa interessante, porque aqui o inverso estava acontecendo também. 2 equipes estavam numa região tenebrosa, estavam tentando se comunicar por aparelhos espirituais com aquela instituição, e essa tempestade magnética, André, fez com que os aparelhos fossem temporariamente desativados. Olha que coisa interessante, da mesma forma, e aí que eu queria dar esse enfoque, os espíritos superiores têm instrumento para trabalhar, nós percebemos também que os espíritos inferiores têm instrumentos para tentar anular. Então nós vamos perceber
que a luta do bem e do mal sempre foi uma coisa muito intensa num mundo como o nosso, um mundo de ação e reação, como o próprio livro nos diz, que é um mundo de provas e expiações que nós vivemos.